Senhor nosso Deus, a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor já esteve conosco nos 2 primeiros encontros dessa série sobre segredos do bem-estar emocional. Te louvamos também pela convicção que temos da Tua presença nesse nosso 3º encontro. Te pedimos que nos dê a alegria e o privilégio de ouvirmos a Tua voz mais uma vez. Que ao sairmos daqui dessa noite, saiamos mais felizes, saiamos mais seguros de ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer aí a presença de todos. Alguns aqui estão nos acompanhando aqui desde o primeiro encontro, do primeiro domingo, outros estão vindo hoje pela primeira vez. São todos muito bem-vindos. Aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook ou outras redes sociais, sejam muito bem-vindos também. Nós hoje temos 2 encontros, nós tivemos mais de 8 mil visualizações, então tem muita gente acompanhando conosco. Alguns têm mandado um recadinho, têm dado feedback, um retorno, têm falado para bênçãos que têm recebido nesses encontros. E seja louvado também por você que não pode estar aqui, mas também nos acompanha. Hoje nós vamos tratar então de traumas. É bem parecido com o primeiro tema, a gente falou sobre depressão. A depressão tem muita coisa a ver com, nós falamos com a questão da serotonina, a questão da endorfina, mas também tem a ver com traumas, como lidamos com os problemas do dia a dia. Hoje nós vamos tentar entender um pouquinho como lidar com situações adversas. Eu creio que todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por dificuldades, então é um tema propício e interessante para todos nós. Traumas emocionais. Eu escrevi hoje aqui, logo no começo dessa mensagem, 2 coisinhas básicas para a gente pensar no tema de hoje. O que a vida levou de mim e o que a vida deixou em mim. E aí você já pode refletir muita coisa, porque de fato a vida já te levou muitas coisas preciosas. A vida já te levou muitas coisas que você amava, levou pessoas que você amava, tirou de você coisas que você estava agarrado, preso, que você até pensou que seria impossível viver sem isso ou sem essa pessoa. Agora, toda vez que a vida leva alguma coisa de nós, seja em qualquer circunstância, também deixa algo em nós. Marcas, cicatrizes, feridas, são coisas que nós carregamos por toda a nossa vida. E o texto que vamos ler agora, o texto do livro de Jó, vai servir de base para a nossa conversa de hoje. Jó capítulo 1, versículo 21. Você pode abrir ou acessar a sua Bíblia aí e acompanhar conosco. O texto diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou começar ponderando aqui a questão das nossas perdas por uma que é extremamente significativa. O personagem mencionado ali, que diz o Senhor deu, o Senhor tomou, ele tinha 10 filhos. E em um só dia ele perdeu os 10. Que tragédia. Tem um amigo meu, estava viajando da Bahia para Belém, e quando ele passou ali próximo da de Caxias, o carro aquaplanou, e ele acabou batendo no carro, e ele vinha com 2 crianças. O filho mais velho, que era um filho adotivo, porque ele tentou durante muitos anos ter um filho, a esposa não conseguia engravidar, e ele havia adotado uma criança, tinha muita culpa daquela criança. E a outra criança que tinha no carro era uma filhinha, que depois que eles adotaram, ela conseguiu engravidar. E nesse acidente morreram os 2. Você imagina como é que ficou o chão deles, como é que ficou o mundo deles? Você perdeu seus 2 filhos em um acidente. O personagem de hoje, ele perdeu os 10 filhos em um dia. Então, o que acontece quando morre um filho, quando você perde um filho para a morte? É comum ter um desequilíbrio emocional, você não saber lidar com as suas emoções. É comum também você desenvolver algumas patologias, algumas enfermidades de origem psicológica. A morte do filho, essa é uma palavra que dita por alguns psicólogos, é uma extração violenta de parte do ser. Você já deve ter visto a expressão quando um pai está ali diante de um caixão, uma mãe está diante do caixão dizendo assim: estão levando parte de mim. Essa é
coisa muito dolorosa. E é completamente antinatural você perder um filho. Quando o marido perde uma esposa, ele fica o quê? Viúvo. Certo? Quando o marido perde a esposa, ele fica viúvo. Quando a esposa perde um marido, ela fica viúva. Quando um filho perde um pai ou perde uma mãe, ele fica órfão. E quando um pai ou uma mãe perde um filho? É tão antinatural que nem existe nenhuma palavra para te descrever o que acontece, né? É completamente antinatural os pais enterrarem seus filhos. Alguns estudiosos da área de psicologia dizem que o impacto de perder um filho é tão grande que o casamento ele fica passando por uma instabilidade terrível e muitos divorciam logo após da perda de um filho. Eu coloquei aqui uma outra perda, e aqui eu vou sair em defesa de uma mulher que pouca gente gosta de defender, que é a mulher de Jó. Tá? O que você faria se você perdesse um filho? Você imagina aí, você está na sua casa, um filho que você ama, que você gosta demais, e seu filho morreu. A vida levou ele de uma hora para outra, uma morte súbita. O que você faria? E se em vez de ter morrido um filho, morressem 2 filhos nesse dia, como você ficaria? E se você passasse o dia inteiro recebendo essas notícias, chegasse alguém de manhã e falasse: olha, o seu filho mais velho morreu, e algumas horas depois chegasse outro e falasse: o outro filho, o segundo morreu, e mais algumas horas o terceiro filho morreu, e você passasse o dia só recebendo notícia, até no final do dia você recebendo a notícia que seu último filho morreu, como é que você ficaria? Não, tranquilo, morreu, é assim mesmo, não, vou sair ali, tomar um sorvete, jogar uma bola na praia. Seria assim? É uma dor insuportável, indescritível. Só quem pode imaginar é quem já perdeu um filho. Essa mulher ficou, claro, abalada, completamente abalada, instável. E ela então profere as palavras que muitas pessoas usam para condená-la. As palavras estão em Jó, capítulo 2, versículo 9. Jó ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Se bem que essa palavra traduzida como amaldiçoa a Deus, ela também tem uma outra tradução. Ela pode ser abençoar ou amaldiçoar. A gente não sabe bem o que ela estava pensando, mas ela estava dizendo que ela não tinha mais chão para lidar com a vida, que a vida dela havia perdido o sentido, havia perdido o propósito. Mas não foi apenas pela perda dos filhos. Olha que coisa que eu falei, apenas, como se perder os filhos fosse pouca coisa. Perdeu todos os filhos, é muita coisa isso. Mas não foi essa a única razão porque ela ficou sem chão. Não foi essa a única razão porque ela falou essas palavras. Você sabe que seu marido também perdeu a saúde, não é? Ela perdeu todos os filhos e o marido ficou muito doente. Você imagina uma pessoa que é completamente saudável e de repente ela perde a audição, a visão ou a mobilidade física? Ela fica bem? Fica tranquila? Uma pessoa que andava não anda mais, de repente um acidente de carro, aconteceu alguma coisa na vida, ela enxergava, não enxerga mais, ouvia, não ouve mais, fica tranquila, fica em paz? Ela sofre, ela se angustia, sim ou não? Sim, esse é um tipo de angústia muito grande. Alguém que fica com impotência sexual, uma impossibilidade física de ter relações sexuais, né? Algumas pessoas passam por, geralmente, acidentes ou algumas outras doenças que podem causar essas coisas, até alguns tipos de diabetes, né? Algumas pessoas, a diabetes é tão alta que a torna impotente. Muito cedo, a gente com 30 anos já tem problemas com isso, por causa do nível tão alto de diabetes que tem. Fica normal uma pessoa assim? Imagina 6 meses de casado com impotência sexual. Ficaria normal? Ficaria feliz, tranquilo? Ou entraria em pânico, em angústia? O que vocês acham? Ficaria muito angustiado. Perda da beleza por enfermidade ou acidente. De repente, você tem uma doença que vai consumir no seu corpo, ou você tem um acidente e cai algum ácido em seu rosto, ou você bate um carro, você que era tida por muito bonito ou muito bonita, que as pessoas sempre elogiavam, e essa coisa que você mais ouvia, o elogio que você mais ouvia era sobre a sua beleza, você perde isso no dia. A angústia, o sofrimento que vem quando acontece isso, dores físicas ou emocionais, autoestima afetada, doenças incuráveis,
No caso de Jó, inclui aqui tem mau cheiro, tem doenças que fazem com que a gente fique com um terrível odor. E ele estava numa situação com um cabo de telha, se coçando, tinha uns pedaços que caíam do seu corpo, podre, fedido, maus tratos ou rejeição. Quem já passou por isso sabe, algumas pessoas estão ali, um casamento lindo, maravilhoso, de mãos dadas, mas de repente um dos cônjuges adquire uma enfermidade e o outro cônjuge não quer mais. Não, eu não quero você, porque você agora não tem mais beleza, você não tem mais saúde, você só me dá problema, agora eu vou procurar outro para me satisfazer, porque você não me satisfaz mais. Dificuldade para o tratamento das enfermidades. Agora vamos pensar no caso da mulher. Já falei para vocês que eu vou em defesa dela hoje. Morreu seu primeiro filho, morreu seu segundo filho, morreu seu terceiro filho, morreram todos os seus filhos. Sem chão, desaba, acaba o mundo dela. Aí diz assim: o seu marido está com uma doença incurável. E você nem pode pagar o tratamento dele, porque todos os seus bens foram confiscados, destruídos, queimados. O seu gado não existe mais. Suas cabras não existem mais. A sua plantação não existe mais. A sua terra não existe mais. As suas casas não existem mais. Perdeu todos os filhos. O marido perdeu a saúde. E ela perdeu todos os recursos financeiros. Ela nem podia levar o marido para fazer um tratamento. Teria que fazer um tratamento no SUS. Dizem que é o sistema último de suicídio, né? Não sei se é bem isso, né? Mas essa era a situação dela. Eu trouxe uma outra realidade, que não é o caso aqui de Jó, mas que é muito comum no nosso tempo, que também afeta muitas emoções, que tem que ver com muitos de nós, que é a questão do divórcio. O divórcio, ele causa uma grande frustração, porque quando você casa com alguém, você planeja viver para sempre com ele. Esses dias, todos viram na entrevista aí do Bolsonaro, ali na Rede Globo, né? Porque o William Bonner fez uma pergunta sobre ele com uma outra pessoa que ele tem planos de trabalhar juntos. E o William Bonner continuava insistindo: não, mas vocês estão casados nesse projeto de vocês, e você pensa em divorciar. E o Bolsonaro falou, né? Você casou pensando em ficar para sempre, mas tua mulher te largou, né? Todo mundo riu, né? Porque ninguém casa pensa. O plano é para sempre, né? O plano é para sempre. Então, quando chega o divórcio, a frustração é muito grande, porque você tinha ideias de uma vida para sempre, você tinha plano, você tinha sonhos, e aí vai ter que remontar a sua vida. Existem pelo menos 5 coisas que são utilizadas tanto para 5 fases do luto, como 5 fases do divórcio, 5 etapas que as pessoas passam no período de divórcio. Vou me concentrar aqui na questão do divórcio agora. A primeira é a negação. Primeiro, você não quer aceitar, e você vai se perguntar assim: mas como é que chegou a esse ponto? Como chegou aqui? Não deveria ter chegado aqui. E de fato você não quer aceitar. Esse momento é muito doloroso, porque não se quer entender, você ainda acha que tem expectativa e ainda vai tentar ver se dá certo. O segundo é a raiva ou desprezo. A segunda fase geralmente tem desentendimento entre os cônjuges por questão de bens, porque um está com raiva do outro, um odeia o outro, e um sempre acha que o outro está querendo tirar vantagem. Depois do terceiro período, que a gente chama de negociação. Existem duas formas de lidar com esse terceiro período. Alguns estão negociando porque tem esperança que o cônjuge volte, outros estão negociando porque já descobriram que não dá para voltar, mas dá pelo menos para não ser muito inimigo. Alguns conseguem até ser amigos. Depois vem a quarta fase, que é a depressão, é o isolamento, falta de ânimo. Você entendeu que sua vida vai mudar agora. Por exemplo, vamos pensar se tem filhos. Então você tem sua esposa e tem seu filho. Toda vez que você chegar em casa agora, não tem mais esposa, não tem mais filho. Vai ter que viver essa outra realidade. Você vai ficar com o filho, mas não vai ficar com o cônjuge. Vou conviver só com o filho. E a falta que o cônjuge faz? Um dia, fui fazer um funeral, e a senhora lá falou assim: pastor, eu estava casado com meu marido há mais de 40 anos. E durante todo esse período ele nunca dormiu um dia fora de casa. Todas as noites ele deitava ao meu lado. Como é, pastor, que hoje eu vou deitar na cama sem ele ao meu lado? E ela começou a chorar, ela desabou, chorava. Não faz sentido, porque são mais de 40 anos que eu durmo e acordo com ele todos os dias. Como é que eu vou saber lidar com isso? E a última é
A aceitação. Pronto, você descobriu que a vida vai ser assim mesmo, não vai voltar mais. Como é que vai ser minha vida agora? Como é que vai ser a minha nova rotina? Como é que vai ser o novo padrão de vida? Para onde é que eu vou? Que profissão eu vou assumir? Vou mudar de profissão? Não vou mudar de profissão? Eu vou ter que frequência de vista com meu filho, minha filha? Eu vou vê-lo sempre, vai morar comigo, não vai morar comigo? Em que cidade ela vai morar? Em que cidade eu vou morar? Essa é a última fase, né? Que é a fase da aceitação. Quem passa por luto também passa por todos esses critérios aí, todas essas situações, todas essas fases. Primeiro ele não quer aceitar que a pessoa morreu. Depois ele fica com raiva do que aconteceu. Depois ele começa a negociar com si mesmo, com a situação, com o mundo. Depois vem um momento de desabafo. E eu quero falar muito sobre esse momento importante, que é o nosso próximo exemplo aqui, o nosso próximo assunto que vamos falar, sobre esse momento de chorar, desabafar. E por último vem a aceitação. Eu coloquei algumas coisinhas também que aconteceram na vida de Jó. Você sabe que Jó foi acusado por 3 amigos. Que situação complicada, né? A gente pensa que a amiga para ajudar deveria ser. E os amigos de Jó ajudaram muito, muito mesmo, enquanto ficaram calados. Às vezes, a melhor coisa que você tem para fazer com alguém que está sofrendo é fica calado. Vai para casa dessa pessoa, abraça, fala para ela assim: olha, eu estou contigo, deixa ela falar, deixa ela desabafar. Às vezes ela só precisa disso. E você fica lá, ela fala, você não fala nada. Aí depois ela te dá um abraço e você me ajudou tanto. Mas eu fazer o quê, né? Mas ela queria só ser ouvida. E os amigos de Jó foram excelentes, enquanto estiveram calados. O problema foi quando eles começaram a falar, né? Então a gente tem que aprender algumas coisinhas, né? Dizem que nós temos o privilégio de ter 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais do que falar, né? Então, use desse privilégio que você tem aí. O meu pai, ele me contou uma história muito interessante. Ele estava viajando para trabalhar. E você sabe, nessas viagens de ônibus, a gente para em algumas rodoviárias. E ele desceu na rodoviária, meu pai estava de calça jeans, uma jaqueta preta, e meu pai tem 1,70 m e ele é claro. Eu sou assim meio marrom porque meu pai é branco e meu é negro, então nasci café com leite. Alguém tinha feito um assalto ali perto da rodoviária. E a pessoa que tinha feito o assalto estava de calça jeans, jaqueta verde, era claro, e tinha mais ou menos 1,70 m. Resultado, meu pai desceu para lanchar na rodoviária e prendeu meu pai. Quando ele chegou lá na rodoviária, chamaram a pessoa lá e falaram: não, mas não foi ele, não. Aí falaram assim: não, você pode ir embora. Ele falou: embora não. Eu nem sei onde é que eu estou aqui, eu estou viajando a trabalho. Aí vocês me pegaram na rodoviária, vocês vão me levar lá. Meu pai ainda fez o policial levar, volta, colocaram dentro de um ônibus, né? Mas foi um momento muito constrangedor, né? Ele não tinha nada a ver com a história, mas a pessoa apertou a seta no lugar errado, na hora errada, né? Quando eu tinha 13 anos, eu trabalhei 1 ano e 6 meses de jardineiro. Cuidava de um jardim de uma família, uma senhora, e aí uma amiga dela foi morar com ela. E essa amiga dela teve a brilhante ideia de mandar todos os dias ir um antes para a escola molhar o jardim. Eu trabalhava só à tarde. E eu passei aí. Só que para molhar o jardim, eu tinha que acordar no cedo. Então, às 6h15, 6h20, eu bati na porta, chamava: fulana, abre aí para molhar o jardim. Aí um dia ela teve uma outra ideia mais brilhante ainda. Ela disse: Luiz, é o seguinte, como o portão aqui é baixo, o muro é baixo, você chega, você pula o muro, molha o jardim, depois pula e vai para a escola. Um determinado dia eu cheguei, como todos os dias, pulei o muro, molhei o jardim, peguei o meu caderno, pulei o muro, de volta para a pista, para a rua. Eu estava passando uma senhora também no trabalho. Essa senhora só não me chamou de santo. Mas em todos os outros momentos que você pensar, como é que pode um menino novo desse, pode trabalhar, pode estudar, roubando casa, pulando o muro dos outros, me falou tanta coisa naquele dia. Eu estava trabalhando, né? Apenas obedecendo as ordens da amiga da minha patroa. Que situação complicada, não é? Mas eu acho que eu não sou o único. Acho que todas as pessoas que já viveram aí alguns anos de vida, em algum momento já foram acusadas injustamente. Eu tenho um vídeo para passar,
E eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo, que ele é muito interessante. Ele fala sobre essas acusações falsas que recebemos, ou que outras pessoas recebem também, e como é muito ruim ter que lidar com situações como essa. Por favor, coloque o vídeo, vamos acompanhá-lo. Ainda que o objetivo de todo o sistema de justiça seja fornecer julgamentos justos e imparciais, é necessário admitir que isso nem sempre acontece. Não é incomum encontrar em jornais noticiários de pessoas que foram acusadas por um crime que não cometeram. A justiça é falha, em alguns casos pode ser até extrema. A discussão em torno da pena de morte no Brasil é bastante frequente. Vez ou outra o assunto volta a ficar em evidência. E como tudo no país, as opiniões se dividem. Nos Estados Unidos, a pena de morte está bastante presente no cotidiano do cidadão americano, já que é permitida em 32 dos seus 50 estados. É comum ver manifestações populares suplicando clemência para os condenados. E também não é raro o caso de pessoas que foram injustamente condenadas e mortas por isso, como é o caso das 6 pessoas que você confere aqui hoje no vídeo. Rubin Carter foi um lutador de boxe profissional na década de 60. Em 1966, ele foi preso e condenado à morte por um triplo homicídio no Lafayette Bar e Grill, em Patterson, Nova Jersey. Ele e outro homem, Joe Archer, foram julgados e condenados 2 vezes pelo assassinato. Após a segunda condenação, em 1985, Rubin foi inocentado e o Ministério Público decidiu não julgar o caso uma terceira vez. Steve Truscott foi condenado à morte em 1959 pelo assassinato de uma colega de escola, sim, de escola. Steve tinha apenas 14 anos e estava prestes a se tornar a pessoa mais jovem do Canadá a ser colocada no corredor da morte. Uma suspensão temporária foi concedida para suspender a execução, que se tornou uma pena de prisão perpétua. O jogo virou e quase 50 anos depois, Steve recebeu cerca de 6,5 milhões de dólares em compensação, já que foi absolvido do crime. Samuel Holmes foi acusado por espancar sua esposa grávida até a morte em 1954. Ele passou 10 anos na penitenciária estadual, até ser condenado à morte pelo assassinato. Ele insistia que sua esposa fora morta por um homem com cabelos grossos e escuros e uma camisa branca que também o atacou, mas ninguém acreditava em sua história. À luz de novas evidências, ele foi inocentado em 1966 e sua condenação foi anulada. Sabe quando estamos no lugar errado, na hora errada? Depois que, eu não sei se é o nome desse cara, então vou deixar aí na tela, chegou ao país de Gales, ele foi justamente acusado de matar uma mulher. Apesar de vários depoimentos de que ele não era o culpado, certas evidências foram torcidas e usadas para condená-lo à pena de morte. Ele foi a última pessoa enforcada na prisão de Cardiff e o único condenado pelo qual a família foi compensada depois de ter sido inocentado, mais de 40 anos depois da sua morte. Voltando um pouco no tempo, Harold Harvey foi executado em 1910 por matar e desmembrar sua esposa. Com a ajuda da evidência genética, em 2007, descobriu-se que o corpo sob o chão de tijolos no porão que deveria ser de sua esposa era na verdade de um homem. Casos como estes eram bastante comuns devido à falta de evidências que pudessem inocentar o suposto culpado por seus crimes. Jean Collard foi um protestante francês que se tornou um verdadeiro símbolo de intolerância religiosa na França no século XVIII. Como o catolicismo era a religião oficial do país, outras preferências na fé não eram conhecidas. Depois que um dos filhos de Jean converteu ao catolicismo, outro filho morreu, e as autoridades insistiram que o protestante o matou por medo de que ele fosse seguir o exemplo do seu irmão e se converter também. Ainda que todas as evidências apontassem para o fato de ele ter cometido suicídio, Jean foi condenado à tortura pela morte do filho. No final, ele ainda foi levado à roda. Ele foi inocentado anos depois com a ajuda de Voltaire, e convenceu o rei Louis XVI a anular a sentença e compensar a família de Jean. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E deixe seu like e inscreva-se no canal. São 6 casos. Alguns foram inocentados 50 anos depois. E mesmo que você receba alguns milhões de dólares por isso, 50 anos depois você já perdeu a sua vida. Alguns foi provado apenas que eram inocentes depois que já tinham sido executados. Teria uma série de milhares de casos de pessoas que foram
condenados à morte, e depois de mortos e executados, foi descoberto que eles eram inocentes. E quando a gente vai estudar o livro de Jó, a gente vai perceber que ele é acusado o tempo inteiro de coisas que ele não fez. Né? Eu já falei de algumas perdas aqui para vocês hoje. E tendo falado de vários tipos de perdas, em algum momento você se identificou com alguma delas. Ou, infelizmente, alguns aqui podem até ter se identificado com mais de uma delas. Mas eu quero falar sobre um momento delicado agora, que é a questão do luto. Existem algumas coisas muito importantes para poder lidar com o luto. Eu sei que alguns de vocês perderam familiares, alguns perderam filhos ainda jovens, isso é muito difícil de lidar. Mas existem algumas coisas importantes para lidar com o luto. Primeiro, falar que os 5 estágios do luto. Primeiro é o funeral e a despedida. Como cristãos, esse momento é muito importante, porque nós entendemos de que existe esperança. Não faz muito tempo, morreu um vizinho meu, e eu fui ali acompanhar, era uma outra denominação, mas eu percebi que uma pessoa da família não foi. E eu perguntei por que a pessoa não queria ir. Não, mas ele não quer ver o corpo, não quer ver o caixão, não quer ir no cemitério. E se recusou a isso. Algumas pessoas se recusam a isso. O problema é que, querendo guardar apenas os momentos bons, deixam de vivenciar o luto, deixam de sofrer a hora que deveriam sofrer e guardam as coisas por muito mais tempo. Então, a vivência do luto ela é importante. Ela é extremamente dolorosa, mas ela é importante. Eu vou falar um pouquinho como é que a Bíblia ensina a lidar com a vivência do luto. A segunda questão é: quais objetos guardar? Quando a pessoa morre, algumas famílias deixam o quarto intacto e ficam voltando naquele mesmo ambiente para tentar querer reviver o momento com aquela pessoa, aquela cama, aquele livro que ela gostava de ler, aquela coisa que ela gostava de fazer. E é preciso ser trabalhado com psicólogo, com orientação da igreja, que você pode se guardar algumas coisas. Mas se você manter o mesmo cenário durante muito tempo, a dor vai ficar muito mais forte por um tempo muito mais longo. Então é preciso ir se desfazendo gradativamente de algumas formas, se modificando alguns ambientes onde a pessoa estava. Uma outra questão é mudar o nome de casa. Algumas pessoas olham para casa, tudo na casa lembra a pessoa que você amou. Tudo. É o seu filho, é sua filha, seu esposo. Parece que a casa está falando dele o tempo inteiro. Então, em alguns casos, é necessário até você mudar de casa, né? A terceira questão aqui do estágio da vivência do luto é permitir-se sofrer, sentir-se tristeza e chorar. Falei um pouquinho no começo, né, desse slide aqui, mas eu vou trazer 2 exemplos bíblicos, tem muito mais, estou trazendo 2 apenas para facilidade com vocês. Deuteronômio 34, versículo 8. Prantear a morte de Moisés 30 dias. Gênesis 50, versículo 3. Chorar a morte de Jacó 70 dias. Veja, quando morre alguém, você não pode fingir que não morreu. Então é necessário viver o luto. Algumas pessoas dizem: não fica assim não. Eu vou contar uma história para você que é a coisa mais absurda que eu já vi no mundo. Completo despreparo da profissional de saúde. Eu estava com um grupo de jovens levando rosas para as mães na maternidade no Dia das Mães. Uma mãe perdeu um filho, o filho nasceu, na hora do parto a criança morreu. A mãe estava arrasada, completamente destruída, todas as mães com seus bebezinhos ganhando rosa, e ela no canto chorando, desesperada. A enfermeira despreparada olhou para ela e falou assim: chora não, ano que vem você está aqui com o outro. Como assim não chora não, que você está aqui com o outro? Como se um filho pudesse destruir o lugar do outro. Não substitui. Nós podemos ocupar o lugar de outras pessoas em empresas, em cargos, em funções eclesiásticas, mas ninguém ocupa no coração de um pai, de uma mãe, de um filho, o espaço de alguém que morreu. Isso é impossível. Um não substitui o outro. Um absurdo aquilo que a profissional de saúde havia falado. Observe se você precisa de auxílio médico. De vez em quando a gente tem que lidar com algumas pessoas que desmaiam no funeral.
Então é importante você se preparar para aquele momento também com o auxílio médico, né? Algumas mortes são muito dramáticas, você sabe que a família está sofrendo demais, vai precisar de um auxílio médico tanto no funeral como depois, vai precisar levar um psicólogo, vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade. Então é necessário também lidar com essa situação do auxílio médico. E por último, a reconstrução e reorganização da vida depende de viver o luto. Passou esses 4 estágios, você vai ter que recomeçar a viver. Não é simples, não é fácil. Alguns dias serão mais dolorosos. Imagina, no dia do aniversário de um parente seu que morreu. A minha bisavó, ela morreu na Sexta-feira Santa. Então todo ano, quando dá Sexta-feira Santa, eu lembro da morte da minha bisavó. Não tem jeito. É uma data que marca, não é? Uma data que marca. O aniversário. Se vocês tinham o costume de ir em um determinado lugar, quando vão nesse lugar, a lembrança volta. Tem toda a dor, todo o sofrimento, mas precisa aprender então a reconstruir, a reorganizar a sua vida. E eu trouxe aqui um desafio para nós fazermos. O desafio é razão versus emoção. Nós vamos ler o texto do livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. A Bíblia diz assim, Jó falando: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O que você sabe precisa ser mais forte do que aquilo que você sente. Você imagina que Jó, depois de ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens e toda a sua saúde, ele estava bem emocionalmente? Estava arrasado. Você acha que a esposa dele estava bem emocionalmente? Estava arrasado. Eu vou voltar a defendê-la aqui. Foi essa mulher que no capítulo 2 diz assim: abandona a Deus e morre, ou amaldiçoa a Deus e morre, ou abençoa a Deus, não sei, essa palavra tem mais de uma tradução, mas morre. Foi essa mulher que ajudou Jó a reconstruir a sua vida. Você vai no final da Bíblia e ela ajuda Jó a reconquistar tudo. Jó tem tudo em dobro, tem 10 filhos, por quê? Porque a mulher estava ao seu lado ajudando em todo momento. Ela não é nada desse monstro que querem fazer dela, né? Ela é a mulher que Deus usou para restaurar a vida de Jó, para reconstruir. Ela cuidou de Jó durante toda a enfermidade. Alguns teriam abandonado o esposo, não é? Ela não abandonou. Ele ficou podre, fedendo, sem nenhum bem, sem nenhum centavo, sem dar nada para ela. E ela cuidou dele a vida inteira, até ele ficar bom. Não vamos falar mal dela, não. Estou proibido de falar mal dela. Ela cuidou dele quando ele não era nada, quando ele estava doente, quando ele era um lixo, podre, fedendo. Ela que cuidou dele. Arrasada também emocionalmente. Tinha perdido também os filhos, estava abaladíssimo. Ainda tinha que cuidar das coisas daquela família. Cuidou. Jó estava ali, sofrendo, angustiado, e falou assim: eu não sinto nenhuma alegria. Eu não sinto nenhum prazer em viver. Eu nem sinto a presença de Deus perto de mim. Mas eu sei. Eu não sinto, mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei. Nós vivemos uma sociedade que é muito escrava dos sentimentos. E eu quero dizer para vocês que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, como diz Jeremias 17, versículo 9. Você não pode ser vencido pelo que você sente, porque o que você sabe é mais importante, mais forte e mais verdadeiro do que o que você sente. Você pode estar se sentindo abandonado, você pode estar se sentindo traído, você pode estar se sentindo esquecido, mas independente dos seus sentimentos, saiba que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Gosto muito. Jó 42, versículo 2 diz assim. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser
frustrados. A palavra mais importante do livro de Jó não é o que ele sente, mas o que ele sabe. Ele diz: eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E depois olha assim, olhando para Deus: eu sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Estou falando para alguém hoje. Já teve muitos motivos para sofrer, para chorar, pelo divórcio, pela perda de um parente, pela perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Alguém que sofreu falsas acusações. Alguém que está passando por um momento difícil na vida, que não sente Deus. Não tem problema, você não precisa sentir. Fico preocupado quando alguém diz assim: olha, quando eu senti no meu coração uma decisão, olha, não faça isso. O coração é enganoso. Não faça o seu coração pede, você não vai se dar bem. Eu sei que Deus vai resolver. Eu posso olhar para Deus hoje e dizer: Senhor, Senhor Deus, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Eu quero lhe convidar a lidar com os traumas que estão arrasando o seu coração. Eu quero lhe convidar para lidar com os traumas emocionais que são muito profundos em você, com o poder da razão, da convicção, de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Não é um Deus que prometeu que não teria vale, mas um Deus que prometeu que no vale da sombra da morte Ele estaria comigo. Não é um Deus que não prometeu que não teria fornalha ardente, mas é um Deus que anda comigo dentro do fogo. Não é um Deus que tem algum momento prometido que não houvesse morte, mas disse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Precisamos de convicções profundas que vão além do que nós sentimos. A minha razão precisa ser mais forte que a minha emoção. O que eu sei precisa ser maior do que o que eu sinto. Porque Deus nunca falhou, nunca falhará. É dele a promessa que nos enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não haverá divórcio, não haverá traições, falsas acusações, doenças, problemas emocionais. Não haverá. Nada disso haverá. Enquanto Jesus esteve nesse mundo, Ele realizou vários milagres. Não curou todos, mas cada milagre que Ele realizava era uma prova de como seria o seu reino. Quando curou o cego, Ele estava dizendo: se você está cego, no meu reino você estará curado. Quando Ele curou um aleijado, Ele disse: se você está aleijado, no meu reino você estará curado. E cada milagre que Ele fazia significava sempre a mesma coisa. E quando Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Ele estava dizendo que você que perdeu seu filho, a sua filha ainda jovem, vai receber os braços de Cristo, seu filho, de volta. Aquele que há de vir virá, não tardará. Ele nos devolverá tudo que a vida nos roubou. Os problemas, as angústias, as enfermidades e a morte não tem a palavra final. A palavra final é de Deus. É Ele que dará fim ao pecado. É Ele que vai enxugar as suas lágrimas. Esse momento vai ser cantado uma música. Enquanto vai ser cantada essa música, eu quero fazer um convite para você que tem sofrido, seja lá por qualquer tipo de perda, está tendo que lidar com traumas emocionais profundos, mas que quer sair de hoje com uma convicção maior do que os sentimentos. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, você levantasse e viesse até aqui a plataforma, que eu quero orar com você.